A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Como vocês estão? Estão todos bem? Vamos dar continuidade ao nosso devocional comentado, seguindo versículo por versículo. No devocional passado, vimos a introdução da carta de Pedro e hoje vamos dar continuidade, lendo e entendendo os versículos de 3 a 5 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Vamos ver o que Deus nos fala através de Pedro em 1 Pedro 3,5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Até aqui tivemos a leitura da palavra de Deus. Oremos, meus irmãos, para que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para ter compreensão dessa palavra. Amém? Deus e Pai, Criador dos céus, graças te dou, Deus, por mais esta oportunidade de devocional. Que o Senhor esteja abençoando e falando aos nossos corações. Encha, Senhor Deus, os nossos corações com o Teu Espírito Santo e que a Tua palavra entre em nossos corações, ó Pai. Nos dê o entendimento do Teu querer, nada por nós, mas tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória, para todo sempre e o louvor do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Depois da introdução da carta, os versos de 3 até 12, Pedro vai falar a respeito da certeza da salvação dos cristãos. Mas hoje, o nosso foco estará apenas nos versos 3 a 5. O verso 3 começa com uma doxologia, uma prece de glorificação a Deus. Ele começa dizendo no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O judeu daquela época, ele tinha o costume de começar uma oração dizendo dessa forma, bendito és tu, ó Deus. Pedro começa a oração da mesma forma, mas lembrando que além de Deus bendito, ele também é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está orando ao Deus que é Jesus Cristo. O verso continua com que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que é essa misericórdia, meus irmãos? Misericórdia é a compaixão de Deus em não nos tratar conforme merecemos. Nós somos pecadores, mas quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Deus não nos trata mais como pecadores. Mas ao olhar para nós, Ele olha para Cristo e nos enxerga como pessoas justas. É através de Cristo que alcançamos essa grande misericórdia de Deus. Através de Cristo, Ele nos traz uma nova vida e uma viva esperança. Ou seja, em Cristo, tudo que era velho passou. Temos uma vida nova, temos a esperança e a certeza do cumprimento das promessas feitas a nós, através de Cristo Jesus ressuscitado. No verso 4, Pedro vai dizer que a herança que Deus nos dá através de Cristo não pode ser destruída, uma vez que por nós pecadores foi o sangue do Cordeiro sem nenhum pecado que escorreu na cruz do Calvário. A herança, meus irmãos, é o novo céu e a nova terra, é a certeza de ressurreição junto com Cristo Jesus. Essa herança nós temos como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Essa herança está reservada a nós, ela não mancha e não murcha. No verso 5 vamos ver que toda essa herança está guardada a nós pelo poder de Deus, ou seja, pela graça de Deus sobre nossas vidas, pelo favor imerecido feito por Cristo lá na cruz do Calvário e também mediante a fé, ou seja, por mais que a graça seja dom de Deus, conforme vemos lá em Efésios 2:8,
nós temos que exercitar a nossa fé em Cristo e na obra que Ele fez por nós lá na cruz, pois é mediante a fé que temos acesso ao dom gracioso de Deus. Esse verso 5 termina dizendo: para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Aqui quer dizer que essa herança, que não pode ser destruída, que é concedida pela graça de Deus e mediante a fé, é para a nossa salvação, é para se cumprir a nossa total libertação do pecado e então a posse do nosso corpo glorioso juntamente com Cristo Jesus no dia em que Jesus há de descer dos céus gloriosamente para buscar a sua igreja. E o que podemos tirar dessa passagem, meus irmãos? Enquanto vivermos nessa terra, meus irmãos, seremos pecadores. Mas quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, não vivemos mais a prática do pecado. E através de Cristo, Deus não nos trata mais como injusto e não nos trata como realmente merecemos. Mas Deus tem misericórdia de nós e nos trata como pessoas justas, pois Ele olha para nós e enxerga Jesus Cristo. Quando aceitamos a Cristo, temos a viva esperança. Tudo aquilo que era velho ficou para trás. Em Cristo temos vida nova e a certeza do cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Guarde isso em seu coração, meus irmãos. A herança que nós temos através de Cristo Jesus não pode ser destruída e não pode ser manchada. A nossa salvação é pela graça de Deus, é dom gratuito, é favor imerecido e nós precisamos exercitar a nossa fé para ter o dom gracioso da parte de Deus. Exercitar a fé não é somente ir aos cultos no domingo. Exercitar a fé é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Exercitar a fé não é ler a Bíblia por ler. De nada adianta você fazer uma campanha em sua igreja e ler a Bíblia, por exemplo, em 24 horas ou em 48 horas. Mas de que adianta você fazer isso e não entender o que está dizendo a palavra de Deus? Exercitar a fé é estudar a Bíblia com calma e entender o que Deus quer nos dizer através de sua palavra. Que possamos estar exercitando a nossa fé, que possamos lembrar que a herança que temos através de Cristo Jesus é uma herança que não se destrói, que não acaba. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, graças te dou, Deus, porque Tu és bom, Tu és grandioso, Tu és poderoso, Tu és verdadeiro, Tu és único, ó Pai, nesse universo. Obrigado, Deus, por este devocional. Obrigado, Deus, porque aprendemos que a herança que nos deste através de Cristo não pode ser destruída, Pai. Obrigado, Deus, porque vimos que é dom gracioso Teu. A graça é um favor imerecido, Deus. Não merecíamos tal favor, mas tivesse misericórdia de nossas vidas e entregou o seu único filho para morrer lá na cruz do Calvário para nós, ó Pai. Que possamos aprender a exercitar a nossa fé, que possamos, Deus, amar a Ti sobre todas as coisas, que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos e que possamos, Deus, estudar a Bíblia e não ler apenas por ler, mas estudar e entender o que a Sua palavra quer nos dizer, ó Pai. Nada por nós, mas tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória, para louvor do Teu santo e precioso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.